falar sobre etnomatemática na escola? Me chamo Gabriela e sou professora do ensino fundamental de uma escola do município de Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo vou falar um pouco sobre como tenho trabalhado na perspectiva etnomatemática em sala de aula. A escola onde trabalho está localizada na periferia do município de Pelotas, um local marcado por altos índices de violência em relação com o tráfico de drogas, uma situação comum para muitos jovens do nosso país. Quando me deparo com essa realidade, eu penso, será que eu posso ensinar matemática desconsiderando as questões sociais nas quais os meus estudantes, os meus alunos estão envolvidos? Existem perspectivas pedagógicas que pensam o ensino e a formação dos estudantes considerando aspectos sociais e do cotidiano. Levam em conta tudo aquilo que tem sentido dentro de um grupo cultural. Para Clifford Geertz, a cultura pode ser entendida como uma ciência interpretativa à procura de significado para as nossas expressões sociais. Stuart Hall diz que os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de sentido. Para ele, a ação social é significativa tanto para aqueles que a praticam quanto para os que observam. A cultura, para o autor, são esses sistemas ou códigos de significação que dão sentidos às nossas ações. Assim, um grupo cultural pode ser entendido como um conjunto de sujeitos que partilham das mesmas práticas, constroem e são construídos por elas. Cada grupo cultural produz seus saberes e os comunica por meio da linguagem. Como existem diversos grupos culturais, existem também diversas culturas. Consequentemente, também existem diversas linguagens que funcionam atreladas às formas de vida dos sujeitos. O conjunto de conhecimentos que chamamos de matemática é fruto da produção de grupos culturais. Segundo D'Ambrosio, para atender necessidades de contar, medir e classificar, diferentes grupos criaram uma série de saberes para atender às demandas do seu cotidiano. Chamamos esses saberes de etnomatemática. Acontece que determinados grupos tiveram destaque nos seus modos de fazer matemática, e essa maneira de pensar acabou normatizando o ensino nos espaços educacionais, desqualificando outros modos de pensar e de fazer matemática. A etnomatemática se preocupa em visibilizar outras matemáticas, principalmente as produzidas por grupos minoritários e marginalizados, cumprindo um papel social importante no currículo escolar. Um pouco do trabalho que produzo há 2 anos com estudantes do 8º ano do ensino fundamental numa escola da periferia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que tenho chamado de etnomaquetes. As etnomaquetes são resultado de um processo de ensino e de aprendizagem que relaciona conhecimentos matemáticos e saberes do cotidiano dos estudantes. Muitos dos meus alunos têm familiares trabalhadores da construção civil e alguns auxiliam no canteiro de obras e em reparos residenciais. Esse trabalho inicia com a turma organizada em grupos de no máximo 4 estudantes para produzir a planta baixa de uma residência, na qual as dimensões do terreno e da área construída são escolhidas pelos grupos. Desde a primeira aula até a confecção das plantas baixas em papel quadriculado, muitos conhecimentos são trocados. O estudo das grandezas de medidas utilizadas na construção civil e na escola. Escolha de uma escala adequada para representar a construção idealizada. Pesquisa do que é necessário fazer antes de começar a construir efetivamente. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com familiares dos estudantes e contribuiu para trazer expressões e significados para as atividades de sala de aula. Palavras como fundação, viga e laje, carregadas de saberes da prática, foram se articulando ao trabalho em sala de aula. Mesmo antes da produção das maquetes, pude observar a relação do trabalho com a vida dos alunos e das alunas, e seu contexto de vida. As produções refletiam, na maioria dos casos, as residências desses alunos.
Dois quartos, sala, um banheiro, cozinha e pátios sempre menores do que as áreas construídas, com delimitação bem definida dos cômodos. Quiosques e piscinas, né, foram exigências da atividade para que pudessem ser trabalhados determinados conceitos matemáticos. Ao propor uma atividade didática que pode ser articulada com as vivências dos alunos e alunas, possibilitei que fossem apresentadas as formas de vida deles, por meio da construção de maquetes de residências e quiosques. Adotei a perspectiva de que as produções são uma forma de se comunicar e de se expressar, uma forma de linguagem que, em seus usos, nos permitem entender determinados modos de estar no mundo. É isso que Wittgenstein, em sua fase de maturidade, propôs: entender a linguagem como um jogo em que é possível fazer uso entendendo suas regras na vida prática. Não foi preciso explicar como seria a maquete de uma casa, porque os alunos já têm uma ideia do que é uma casa para eles. O tamanho dos cômodos, a sala geralmente maior do que os quartos e o banheiro a menor peça, além de uma churrasqueira no quiosque. Existem semelhanças na linguagem utilizada na matemática escolar e na linguagem do cotidiano dos alunos. Quando calculamos, por exemplo, a quantidade do valor, né, a quantidade e o valor do revestimento para o chão das casas projetadas pelos estudantes, usando os folhetos de lojas, nós percebemos que tanto a linguagem utilizada na matemática escolar como a linguagem utilizada por eles apresentava bastante semelhança. Em outro momento, quando nós calculamos, por exemplo, as escalas para poder construir as plantas baixas e as maquetes, a semelhança entre essas linguagens foi mais fraca. Esse trabalho possibilitou articular o cotidiano de estudantes da periferia urbana de Pelotas em atividades de sala de aula, valorizando seus modos de estar no mundo por meio da linguagem, seja ela falada, escrita, desenhada em plantas baixas ou construída em maquetes. A linguagem que estudantes e trabalhadores da construção civil fazem uso em seu cotidiano encontrou semelhanças na linguagem utilizada na matemática escolar no trabalho das etnomaquetes. A forma de vida desses estudantes ocupou espaço importante no currículo escolar.